Pessoal, tô fazendo esse vídeo aqui para turma do primeiro A da Escola Senador para ficar tudo bem explicadinho. Então, aqui, vocês entram no Drive, atividades do ensino médio, aí tá aqui Sociologia, primeiro A. Tá aparecendo essas duas atividades aqui, vamos abrir. Aparecendo essa, né? Etapa 1, quem somos? E a próxima, vamos ver, tá aparecendo essa aqui, leitura e interpretação do texto abaixo. O que eu fiz? Eu acho confuso esse negócio do Drive, esse monte de pasta aqui. Então, eu compilei para vocês tudo, né, em um arquivo só que eu mandei aí no WhatsApp. Todas as atividades de sociologia para o primeiro A, tá? Então, aqui nesse arquivo tem um a mais. Por exemplo, essa primeira semana de 23 a 27 de março. Trabalhando com textos. 500 mil contra 1. Linchamento é fruto de um estado débil. No ranking do horror, São Paulo, Salvador e Rio lideram. Não tá lá no Drive. Eu não sei por quê, mas vocês estão vendo que é de 23 a 27 de março. É antes das nossas férias ainda, tá? Mas não tem problema. Então, vamos seguir por aqui. Então, primeiro você vai fazer esse, tá? Da primeira semana. Você vai ler esse textinho aqui. Então, como é que você faz essa da primeira semana? Só você ler o texto, ler o textinho. É uma entrevista, tá? Com o sociólogo José de Souza Martins. Aí aqui a jornalista vai perguntar, né, para ele: o Brasil é o país que mais lincha no mundo? E aí ele vai responder, tá? Então é uma entrevista, vocês vão ler aí. Leu a entrevista, você vai responder essas questões, tá? Sobre o texto. Como que você vai fazer? Lá no seu caderno, você vai colocar, né? Escreve o seu nome, coloca primeira semana, tá? Questão 1. Não precisa copiar essa questão 1 aqui, tá? Só põe lá, questão 1 e coloca sua resposta. Por que a jornalista pediu ao sociólogo que falasse sobre o tema? Você vai responder, coloque sua resposta. Então, o que ele está querendo aqui de vocês? Por que a jornalista pediu para um sociólogo falar sobre esse tema? Por que ela não pediu para um filósofo? Por que ela não pediu para o prefeito da cidade? Por que ela não pediu, sei lá, para outro cientista, né? Então, é para vocês definirem o porquê que o sociólogo, ele sabe, né, desse assunto aqui, e o filósofo não, e o historiador não, tá? É isso que vocês têm que colocar na questão número 1, tá? Aí a questão 2, retomando as características do senso comum discutidos em sala de aula, explique como o entrevistado procura fugir do senso comum ao falar do assunto. Então lembra lá qual o significado do senso comum. Retoma o seu caderno, retoma a apostila, lembra o que significa o senso comum, né? E por que esse sociólogo ele está fugindo do senso comum, tá? A 3, explique o que o sociólogo diz sobre o linchamento em diferentes sociedades. Então, vocês vão ver aqui no texto que ele vai falar que significa o linchamento em diferentes sociedades, tá? Ele vai dar alguns exemplos aqui, olha, sobre qual o significado do linchamento em diferentes sociedades, tá? A resposta da 3 está no texto. A 4, defina o perfil do linchado. Também está no texto. Tem uma hora aqui que ele vai falar quem é linchado, né? Olha aqui, qual é o perfil de quem é linchado? Ó, já tô dando spoiler aí para vocês. Então, olha aqui, a resposta da 4 já tá aqui, né? Qual é o perfil de quem é linchado? Quem é linchado? Tá aqui a resposta, tá? A 5, estabeleça o perfil do linchador. Então, quem lincha, né? Quem é que lincha? Então, o que é o linchamento, gente? O linchamento, você tem lá, ele dá um exemplo aqui, né? Sobre o que é um linchamento. Vamos ler o que o texto fala. No fim de semana passado, 3 homens suspeitos de roubo foram linchados na periferia de Salvador. No sábado, Emílio Oliveira Silva e Michael Santa Isabel, acusados de saquear residências da vizinhança,
foram linchados por mais de 30 pessoas. Emílio foi morto a pauladas. O que é o linchamento? O linchamento é assim, você tem lá um cara que roubou uma loja. Todo mundo viu, pegou ele, a população inteira vai lá, aí ele, 30 pessoas, por exemplo, aqui no caso, mais de 30 pessoas, né? Vai lá e começa a bater nesse cara. Então, o linchamento, ele é uma violência coletiva, tá? Você tem lá uma galera que se junta para bater em alguém, certo? Ao invés de, por exemplo, chamar a polícia, né? Olha, o cara roubou a minha casa. Em vez de eu chamar a polícia, eu vou juntar uma galera para bater nele. Então, quando você tem, né, um grupo de muitas pessoas que está batendo em uma pessoa só, isso caracteriza-se o linchamento, tá? E o que esse texto está falando? Esse texto diz que o linchamento, essa prática, é muito comum no Brasil, tá? As populações, elas preferem fazer a justiça com as próprias mãos, ao invés de chamar a polícia, por exemplo, tá? Ao invés de fazer com que aquele cara vá preso, né? Aquela história. Vamos fazer a justiça com as próprias mãos e vamos matar o cara, né? Se ele me roubou, se aqui no caso ele é um suspeito de roubo, né? Ou muitas vezes em casos de estupro, né? Muito comum, se você tem um caso em que alguém é estuprado, você vai lá, junta uma galera e vai dar um pau naquele estuprador, ao invés de fazer com que ele passe por todo um processo de ser preso e tal. Então, isso é uma prática social muito comum aqui no nosso país e em outras sociedades. Então, é isso que é o linchamento e é isso que esse texto está discutindo, tá? Certo? Essa é a primeira atividade. A segunda atividade da semana de 27 a 30 de abril, olha lá, então identifique no seu caderno, semana de 27 a 30 de abril, é essa daqui. Quem somos? Você vai responder essas duas questõezinhas aqui sobre a sua vida, tá? O que mudou na sua vida, né? Aqui tem uma reflexão, uma orientação para vocês aqui, tá? Se você já mudou de escola, como que você percebeu, né, quando você já não era mais criança, passou a ser adolescente. Então, para você pensar em alguns acontecimentos aí da sua vida. Por isso, cite alguns exemplos, tá? E aí, o porquê de tudo isso, né? Então, você coloca lá, questão 1, responde, 2, cita alguns exemplos. E depois você põe aqui no seu caderno, tá? Coloca, escreve essa frase no seu caderno aqui. Para a sociologia, nós não somos quem somos por acaso. Todos temos uma história. E o que faz de nós o que somos? O lugar onde nascemos e vivemos. Quando nascemos e a maneira como aprendemos a viver e a conviver com os outros. Certo? Então, isso vocês coloquem lá no seu caderno. Pode escrever do jeitinho que tá aqui. Tá? E a 2, dessa mesma semana aqui, tem mais uma atividade, que é de leitura desse texto. Você lê o texto e responde essas questõezinhas 1 e 2. Então, você põe lá no seu caderno. Etapa 2, 1, põe a resposta. 2, põe a resposta. Que também está tudo no texto, tá? Quais semelhanças você observa na educação dos jovens gregos da antiguidade e na educação dos jovens brasileiros de hoje? Na verdade, esse texto ele vai estar falando sobre como era a educação lá na Grécia Antiga. E aí você vai falar qual é a diferença da educação que tinha lá na Grécia Antiga com a educação que vocês têm hoje, tá? Então, vocês vão ver aqui que, olha, eles entram na escola de 6 a 7 anos de idade, tá? E aqui, quando que vocês entram na escola? Com quantos anos você entrou na escola? Você pode perceber que lá era só os meninos que iam para a escola. E aqui, como que é? É só os meninos? Então, para você fazer essa comparação, tá? E mais algumas outras coisinhas que tem aqui no texto também. Né? Então, quais seriam as semelhanças e quais seriam as diferenças? Tá? Vocês vão perceber aqui, ó, tem uma parte que ele fala. Por fim, o professor de ginástica ou pedótriba ensinava às crianças os principais exercícios atléticos. Isso é uma semelhança, na verdade? Vocês não têm aula de educação física? Olha lá, eles também tinham, né? Aula de ginástica,
tá? Então, essa é aqui a segunda atividade, na semana 27 e 30 de abril. E a última, a terceira atividade da semana de 4 a 8 de maio, tá? Que é baseado naquela primeira aula que nós tivemos pelo aplicativo, certo? Então, muitas das coisas vocês vão pegar de lá também, tá? Vocês só vão ler o textinho, esse texto que tá aqui, tá? E responder essas 5 questões, que é tudo que tá no texto a resposta, tá, gente? Essas daqui é de interpretação de texto mesmo. Então, a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5, todas as respostas estão no texto, tá? Que é esse textinho aqui. Então, é isso. Qualquer dúvida, estamos aí. Tchau para vocês.